Oi, gente. Terça-feira, programa tirado de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Na realidade, é a continuação do que nós meditamos ontem. Ontem foi aquele trecho muito, eu digo assim, impactante de Jesus se declarar ele o cumprimento da promessa que o profeta Isaías tinha feito. Ele leu na sinagoga: o Espírito de Deus repousa sobre mim, o Espírito de Deus me escolheu e me enviou, me consagrou com o óleo da unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. E os seus contemporâneos e conterrâneos se chocam, questionam se ele não era Jesus, o filho de José, o carpinteiro, e diz: médico, cura-te a ti mesmo. Quer dizer, como quem diz: você primeiro mude de vida, você primeiro dê exemplo, você primeiro dê o testemunho. Mas mudar de vida, dar que testemunho, curar-se do quê? Se ele era a perfeição, se ele era um homem que todos aqueles que conviveram com ele sabiam que ele não tinha nenhum pecado, nenhuma deficiência, nenhuma falha, nenhuma marca. Ele era perfeito. Talvez foi a hora em que eles acharam para pôr para fora toda a mágoa, todo o despeito, toda a inveja de ter no meio deles um rapaz diferente. A primeira coisa que eu sinto que Jesus chocava aquela gente era o fato, isso é a minha cabeça que vê isso, porque não é nenhuma base profunda de meditação teológica. Mas eu, como sou muito vivo muito encarnado na realidade e apreciando, sofrendo e vivendo as consequências do dia a dia, principalmente da afetividade, da amorosidade, da sexualidade, eu noto e me preocupo com Jesus, me preocupo no sentido positivo, dele dar o exemplo de viver solteiro, viver sozinho, viver cercado da família, trabalhando com o pai, ajudando a mãe dentro de casa, quando todos os rapazes com 19, 20 anos já eram casados e tinham filho, tinham família. Então eu imagino com que cara aquela gente daquele tempo olhava para Jesus solteiro. Você vai dizer: nossa, Fred, que mentalidade que você tem, que riqueza de pensamento você tem pensando nessa coisa, quando Jesus era muito mais. Sim, exatamente por ele ser muito mais, que contrastava com muito menos daquela gente. E muitos dos de hoje que se preocupam com as aparências, com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente é, e não estão nem aí com nossos sentimentos, não estão nem aí com o exemplo de vida que a gente dá, e não estão nem aí com a realidade que a gente vive. Ficam imaginando, sonhando, conjecturando, querendo adivinhar coisas muito íntimas, coisas muito pessoais. Nem é que a gente demonstra ou que a gente revela, porque as pessoas têm imaginação. Então, se isso acontece hoje, que há tanta abertura e tanta preocupação com o politicamente correto, e as pessoas são tão incorretas, tanto na parte moral e principalmente na parte política, eu fico imaginando no tempo de Jesus aquele moço bonito, solteiro, extremamente envolvente e apaixonante, ele se revelando: eu fui enviado para atestar a graça. Por isso queriam matá-lo. E hoje, ao contrário, o Evangelho mostra ele indo para Cafarnaum, e as pessoas se admiram, se encantam
com essa postura dele e dizem, ele fala como quem tem autoridade. Então ele não precisou mostrar carteirinha, ele não precisou mostrar atestado, ele não precisou mostrar nada, ele só falou. E todos disseram, puxa, ele fala como quem tem autoridade. Nossa, que maravilha! É esse o Jesus que eu acho que nós deveríamos admirar. É essa visão desse Jesus profundamente ulterior à nossa capacidade tão rasa e tão barata de entender as coisas. E a gente também se encantasse com Jesus. E, no entanto, parece que o encantamento que ele exerceu sobre aquelas pessoas em Cafarnaum, ele não consegue exercer sobre nós, nem mesmo 2000 anos depois. Com toda a meditação, com toda a reflexão, com todo o estudo que nós fazemos, e eu vejo que mesmo depois de tudo que ele falou, de tudo que ele viveu, ele deu a vida por nós, a gente ainda está preocupado com coisas tão banais, tão supérfluas, tão rasas da vida da nossa fé, da vida da nossa religião. Religião é religação, e às vezes eu acho que nós, de verdade, eu acho que nós não estamos religados a nada. Era hora de mudar.